Então, pessoal, como eu falei para vocês na entrevista do Coronavírus no Mundo, eu tô com o Pedro Pita, que é estudante de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, é um grande amigo meu e tá na Ilha da Madeira, em Portugal. A gente vai conversar um pouquinho com ele para ver como é que estão as coisas por lá. Pita, como é que foi quando você recebeu a notícia do coronavírus no país? Então, eu estava, quer dizer, houve casos de turistas, primeiro, que chegaram a Portugal e eram postos logo em isolamento, e eram tratados e não, ou seja, não achava que iria chegar à população portuguesa. É aquela coisa de, é lá fora, chega cá dentro, é tratado e não há transmissão local. Eu estava na Madeira, por acaso, tinha vindo de férias à Ilha da Madeira para celebrar o meu aniversário e, e os casos começaram a aumentar. Só que, inicialmente, os casos, quando começam a aumentar, é muito devagar. É um caso, depois passa para dois, três, cinco, e só pensam, pronto, são poucos casos, a gripe, há milhões e milhões de pessoas com gripe. Isso É também uma porque coisa. os resultados dos exames demoram um pouco para sair, né? Então a gente sempre tá mais atrasado do que o vírus. Exatamente, mas pronto, são poucas pessoas, não vai acontecer nada, é isso que se pensa. Até que de repente o número começa a aumentar bastante, 20, 30, 40, 50, e nós começamos a ficar preocupados, aí as pessoas começam a ficar mais preocupadas, e foi quando algumas faculdades começaram a fechar. Ou seja, eu acho que tomei verdadeiramente conta do que estava a acontecer em Portugal, claro, lá fora, China ou Itália, que está muito grave, estávamos todos já receosos desses países. Sim. Em Portugal, eu acho que tomei mais noção do que estava a acontecer quando as faculdades Começaram a e algumas encerrar as escolas aulas. começaram a fechar e de repente haver muitos portugueses a ficarem infectados, tinham ido de férias, foram as férias de Carnaval, foram para a Itália, para Veneza, para Milão, foram para a neve e começam a regressar e a ficar doentes, as famílias a ficarem doentes e então começamos a perceber que alguma coisa está grave. O meu caso foi, eu estava na Madeira de férias, como disse, do meu aniversário, voltei para Lisboa para começar as aulas na Católica, na universidade, e eu cheguei terça-feira à noite e quarta-feira a faculdade fechou. Ou seja, eu fui para Lisboa para não ter aulas, porque basicamente cheguei Sim, e lá como é e a que foi faculdade. essa saga? Depois você conseguiu voltar do continente para a ilha? Exatamente, depois soube que a faculdade tinha fechado porque haviam pessoas infectadas na universidade e então a faculdade foi fechada, porque a regra inicialmente era fecham estabelecimentos escolares quando há um infectado. Só alguns dias depois é que o Primeiro-Ministro decidiu fechar todas as escolas do país. Depois eu que disse, bem, tenho que regressar à Madeira porque aqui não estou a fazer nada, tenho que ficar em isolamento em Lisboa, as pessoas já estavam a começar a ficar em isolamento em suas casas. Inicialmente foi engraçado, não, foi muito criticada, as pessoas foram muito criticadas nos meios de comunicação porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declara que é pandemia e nesse mesmo dia estava uma onda de calor em Portugal, apesar de ser inverno, chegaram aos 30 graus as temperaturas, o que não é normal, e as pessoas foram todas para a praia. E então foram os meios de comunicação, as pessoas todas chateadas, todas enfurecidas, pelo facto de os casos estarem a aumentar, as faculdades fecharam e os alunos, em vez de ficarem em casa, foram todos para a praia. É aquela frase que a gente está vendo na internet, né? Quarentena não é férias. Não é férias, exatamente. Mas como estava a dizer, então decidi voltar para a Madeira, porque estava em isolamento em Lisboa e em Lisboa não tenho família. Hum, Depois comecei a perceber que a coisa estava a ficar séria porque o Primeiro-Ministro declara que vão fechar as escolas e o Governo Regional, porque a Madeira é autónoma, ou seja, é Portugal, mas é uma região autónoma, começa a pôr limites no aeroporto, controle no aeroporto, que é o único aeroporto no país que tem controle, quer dizer, Madeira e Açores, de medir a temperatura, preencher inquéritos, quarentena obrigatória para quem chega à Madeira, seja residente ou não residente, e o Governo Regional pede ao Primeiro-Ministro do país e ao Presidente da República que feche o aeroporto da Madeira. E eu disse, ok, eu tenho que me despachar, porque se fecham o aeroporto da Madeira eu não Já consigo não regressar. lembro.
E pronto, foi tudo assim à pressa, consegui arranjar um voo e no dia seguinte eu vim na EasyJet, a EasyJet já não tinha mais voos para a Madeira. E neste momento só há um voo por dia para a Madeira. Sim. Agora tá fechado, as pessoas podem entrar do continente na Madeira ou não mais? Não, não está fechado porque o primeiro-ministro recusou, até quase criou uma guerra institucional e política entre o governo regional e o governo nacional. Não fechou porque primeiro é inconstitucional essa questão e depois devido à continuidade do território. O território tem estado todo unido. Só num estado de calamidade local é que se pode fechar o aeroporto. Depois, o aeroporto, como disse, não está fechado. O que aconteceu foi uma quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem à Madeira, sejam turistas ou não, residentes ou não residentes. Há um voo por dia, por isso há pessoas que ainda podem vir para a Madeira. Eu estou em quarentena porque regressei de Lisboa, Sim. logo estou 14 dias em casa, sozinho, nem posso estar com a minha família. A quarentena tem que ser mesmo sozinho, em isolamento, não podemos ter contacto com a família. Depois, as autoridades sanitárias, um delegado dos centros de saúde, telefonam-me a perguntar se estou a cumprir a quarentena ou não. Sim. E pronto, tenho perguntado sobre a febre, se tenho febre, se tenho algum sintoma do Covid-19 e a polícia vai fazendo alguma fiscalização a ver quem é que cumpre a quarentena e quem é que não cumpre. Claro. Outra medida que o governo regional tomou aqui na Madeira foi repatriar todos os turistas. Ou seja, a Madeira, como sabes, é uma região muito turística, vive basicamente do turismo e neste momento todos os turistas foram expulsos, se assim podemos dizer, da Ilha da Madeira. Sim. Até segunda-feira todos têm que sair da Ilha da Madeira. Sim, atualmente tem 2 casos na ilha, né? Como é que está essa questão? Já aumentou, infelizmente, já são 6. Já são 6, mas o que nos dá alguma esperança é que dos 6, 5 são turistas, ou seja, vieram de férias 5 holandeses e têm o coronavírus, o Covid-19, mas estão em isolamento. Sim. E não estão em estado crítico, 5, e depois tem uma madeirense, mas é uma madeirense que foi infectada lá fora. Ela foi fazer um cruzeiro ao Dubai, e no Dubai tinha sido infectada, ou no cruzeiro, e quando chegou à Madeira já tinha febre e tosse, já ficou em isolamento também, no dia seguinte foi ao hospital e deu positivo o caso. Pronto, estamos apreensivos, mas ao mesmo tempo aliviados pelo facto dos casos terem sido importados, ou seja, não há transmissão local ainda na Ilha da Madeira, são todos casos exteriores. Claro. Exatamente. Pita, é muito bom conversar com você, saber que na medida do possível você está bem. Continue aí na quarentena, se divirta, ache maneiras aí de que essa quarentena seja divertida e obrigada por compartilhar com a gente aqui, o pessoal do Brasil e também os portugueses que vão assistir a nossa entrevista. Uma palavra aos brasileiros, cumpram o isolamento, por favor, é sério mesmo. Exatamente. Porque isto de repente explode. Sério, é muito grave. Mas é isso. Um beijinho pra Madeira. Muito obrigado, e pessoal, até a próxima entrevista.